características desses cristãos iniciais. Esses cristãos eram judeus, tá? Esses cristãos eram judeus. Agora, quando a gente fala de judeu, naquele momento, a gente tem que diferenciar esses judeus porque eles poderiam ser de 3 tipos diferentes, né? Você podia ter o judeu, o hebreu, o helenista e o prosélito. Qual é a diferença desses 3? O judeu, quando a gente chama de hebreu, nós estamos falando da nação israelita. Então é aquele judeu que vivia ao longo de toda a sua história, os seus ascendentes, né? Toda a sua geração vivia ali na Palestina, tá? Então a igreja, nesse momento inicial, quem era a igreja? Judeus. Mas os judeus, a gente não pode olhar como um bloco, porque você percebe que a cultura de um judeu hebreu vai ser necessariamente diferente da cultura de um judeu helenista. E vai ser diferente da cultura de um judeu prosélito. Tá? Então nós temos esse grupo nessa igreja primitiva. Meu problema é que eu empolgo, aí vou preso muito no slide, são 45. Vamos lá. Ali eu coloquei de propósito, né, uma expressão que é um pleonasmo, né, uma redundância. O caráter messiânico de Cristo. Por que é uma redundância? Porque Messias e Cristo é a mesma coisa. A diferença é que Messias é no hebraico e Cristo, né, no grego. Então, olha só, quando nós temos... E aí, olha só, nós temos aqui as doutrinas básicas do período. Que doutrinas básicas? Existia teologia nessa época? Teologia sistemática? Não. Então, de onde nós vamos extrair essa doutrina, essa teologia do início? Estou falando desse período inicial do cristianismo. Do cristianismo mesmo. Vamos buscar essas doutrinas aonde? Vamos buscar essas doutrinas exatamente nas pregações. Tá? De quem? De Pedro. Tá? Então, a base inicial das pregações, se você observar as de Pedro, você vai tirar 3 elementos doutrinários que são básicos, que vão dar fundamento para essa igreja inicial, que é exatamente o caráter messiânico, né? Cristo como Jesus como Cristo, né? Jesus como Messias, Jesus como o eleito, Jesus como esse que vem para salvar, o aspecto da ressurreição, tá? E o outro aspecto, que é o aspecto da segunda vinda de Jesus. Então esses 3 elementos são simples, básicos, mas vão ser importantíssimos para fundamentar essa igreja inicial. Bom, aí nós começamos a perceber que, como eu falei, os cristãos eram judeus. Entretanto, você começa a ter alguns grupos que se interessam por ouvir as pregações cristãs, né? E dentro desses grupos, começa a haver uma certa disputa interna, que é a seguinte: a lei é importante? Sim, a lei é importante. Então, o cristianismo tem que se ater à lei. Esses elementos, eles são elementos importantes que vão fazer com que haja um refletir na discussão acerca de qual rumo o cristianismo deveria tomar. Tá? E em destaque a isso, né, você tem a figura de Estevão. Eu destaco aí Estevão por quê? Estevão, o crime que ele vai ser acusado, alguém lembra qual foi o crime que ele foi acusado? De qual crime ele foi acusado? Para ser levado a julgamento? Ele era acusado de falar contra a tradição, né, contra a tradição e a lei. Então você percebe aí que ele agora estava sendo acusado de um crime que é exatamente ir contra a lei judaica.